A mansão dos Vasconcelos, uma das mais luxuosas de todo o litoral paulista, amanhecia em silêncio. O sol mal havia tocado os vidros das janelas quando Helena entrou na cozinha com o uniforme azul claro de babá e o cabelo preso num coque perfeito. Trabalhava ali havia quase 3 anos, cuidando de Miguel, o único herdeiro do império farmacêutico da família. Miguel tinha apenas 2 anos e meio e era o centro do mundo de Helena. Desde o nascimento, ela o embalava, alimentava e o fazia dormir com canções antigas que aprendeu com a avó no interior de Minas. O menino sorria sempre que via seu rosto. Aquele sorriso puro era o que mantinha Helena de pé em meio ao frio olhar da patroa, Isadora Vasconcelos. Isadora era o oposto da ternura. Fria, elegante e distante, parecia incapaz de demonstrar qualquer emoção que não fosse desprezo. O marido, Arthur Vasconcelos, um milionário conhecido por sua arrogância, vivia viajando para cuidar dos negócios da empresa. Naquela manhã, porém, ele estava em casa, preparando-se para uma reunião importante com investidores internacionais. Helena servia o café da manhã na copa quando ouviu o choro de Miguel vindo do andar de cima. Subiu apressada, o coração acelerado. Encontrou o menino em pé no berço, com as bochechas coradas e as mãozinhas estendidas em sua direção. "Bom dia, meu amor", sussurrou ela, pegando-o no colo. "Dormiu bem?" O menino balbuciou algo ininteligível e riu. Helena o levou até o banheiro para dar banho e vestir a roupa escolhida pela mãe, um conjunto branco com bordados dourados. Enquanto o enxugava, notou uma pequena mancha arroxeada na pele do bebê, perto do ombro. Franziu o senho. "Que estranho", murmurou, tocando com delicadeza. Miguel não reclamou de dor, mas parecia um pouco mais quente que o normal. Desceu com ele nos braços e encontrou Isadora sentada à mesa, folheando distraidamente uma revista de moda. "Senhora Isadora, o Miguel está com uma febrezinha. Talvez seja bom avisar o pediatra." Isadora levantou o olhar devagar, como se as palavras da babá tivessem atravessado uma névoa. "Febre?" perguntou sem demonstrar preocupação. "Deve ser algum resfriado. Dê o xarope de costume." "Sim, senhora", respondeu Helena, mas algo dentro dela dizia que não era um simples resfriado. Ao meio-dia, a febre subiu. Miguel começou a suar e gemer, inquieto nos braços da babá. Helena tentou dar o xarope, mas o menino vomitou logo em seguida. O corpo dele tremia e seus olhos estavam vidrados, perdendo o brilho habitual. Desesperada, ela correu até o escritório onde Arthur falava ao telefone. "Senhor, o Miguel está mal. Está queimando de febre e os olhos estão estranhos." Arthur ergueu a mão pedindo silêncio, irritado. "Não vê que estou ocupado? Leve ele ao médico." "Ora, você é a babá, não é? Resolva." Helena respirou fundo para não chorar. Pegou a bolsa, enrolou Miguel numa manta e chamou o motorista. No carro, o menino começou a ter espasmos leves. "Aguenta firme, meu anjo, por favor." Implorava ela, com a voz embargada. No hospital infantil, o médico fez exames rápidos e diagnosticou uma intoxicação severa. "Parece envenenamento", disse o pediatra, franzindo o senho. "Precisamos descobrir o que ele ingeriu." "Envenenamento?" Helena ficou pálida. "Mas ele só come o que eu preparo." O médico pediu uma amostra do leite que o menino havia tomado. Helena ligou para a cozinha da mansão e pediu para guardarem a mamadeira. Quando voltou à sala de atendimento, o médico estava aplicando uma medicação intravenosa. "O estado é grave. Ele precisa ficar internado." Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Horas depois, Isadora chegou ao hospital vestida de branco, com óculos escuros e expressão fria. "O que aconteceu com meu filho?" Perguntou sem olhar para Helena. "Doutora, o menino sofreu um envenenamento", explicou o médico. "Ainda estamos identificando a substância." Isadora levou a mão à boca, chocada, mas seus olhos brilharam com algo que Helena não soube definir. "Medo, talvez." "Isso é impossível", respondeu. "Ele está sempre sob supervisão. Pode haver contaminação em algum alimento", completou o médico.
Precisamos das amostras. Naquela noite, o pequeno Miguel piorou. A respiração estava fraca e manchas roxas começaram a se espalhar pelo corpo. Helena ficou ao lado da cama o tempo todo, segurando sua mãozinha. Ela lembrava do rosto da avó, anos atrás, ensinando-lhe sobre plantas e remédios naturais. Nem todo veneno vem de cobra, menina. Às vezes está nas mãos de quem sorri para você. Quando o relógio marcou 3 da manhã, o monitor cardíaco emitiu um som agudo. O médico correu, os enfermeiros se agitaram. Helena foi empurrada para fora da sala. Não, por favor, ele é como meu filho. Gritava em prantos, as portas se fecharam e o corredor pareceu se encher de silêncio. Minutos depois, o médico saiu, exausto. Conseguimos estabilizá-lo, disse. Mas a toxina continua agindo. Se não encontrarmos o antídoto certo nas próximas horas, ele não vai resistir. Helena desabou no chão, soluçando. Na cabeça dela, uma lembrança começou a pulsar. 2 dias antes, Isadora havia pedido que ela preparasse uma mamadeira diferente, usando um novo suplemento vitamínico, enviado de um laboratório parceiro da empresa do marido. Helena lembrava do frasco, um líquido esverdeado com um cheiro estranho. Levantou-se de súbito e foi até o médico. Doutor, eu sei o que pode ter sido. Eu lembro do frasco. O médico anotou tudo e enviou uma equipe à mansão. De manhã, a notícia caiu como uma bomba. O laboratório negou ter enviado qualquer suplemento. O líquido era desconhecido e a análise preliminar revelou um composto venenoso derivado de uma planta rara da Amazônia. Arthur Vasconcelos, furioso, gritou com todos no hospital, mas sua raiva era misturada com pavor. A imprensa já rondava a porta, tentando descobrir o que estava acontecendo com o herdeiro do império farmacêutico. Helena, exausta, permaneceu ao lado de Miguel. Tocava seu rosto e cantava baixinho. Dorme, meu anjinho, dorme em paz. E então, de repente, algo aconteceu. O menino começou a respirar com mais dificuldade, o coração disparando no monitor. Helena chamou os médicos, mas dentro dela crescia uma certeza sombria. Nenhum remédio comum salvaria aquele menino. A lembrança da avó voltou de novo. A história de uma planta chamada corda de fogo, cujo veneno só podia ser neutralizado com o extrato da erva do anjo, uma espécie quase extinta que só crescia nas montanhas de sua cidade natal. Helena sabia que tinha um pouco guardado, dentro de um frasco antigo, na sua casa simples, a 2 horas dali. Correu até o médico. Doutor, eu posso salvar ele. Eu sei o que pode curar. Ele a olhou incrédulo. Senhora, isso é um caso clínico grave. Não podemos usar remédios caseiros. Não é caseiro. É o antídoto. Ela insistiu desesperada. Eu vi esse veneno antes. Por favor, me deixe tentar. O médico hesitou, mas a situação de Miguel piorava a cada segundo. Você tem 2 horas, disse enfim. Se o que diz for verdade, é nossa única chance. Helena saiu correndo do hospital sem olhar para trás. Pegou um táxi e, durante o trajeto, chorava em silêncio, rezando para que chegasse a tempo. Enquanto isso, na mansão, Isadora falava ao telefone com alguém, trancada no quarto. Eu disse para colocar apenas algumas gotas, sussurrou ela com raiva contida. Era para deixá-lo debilitado, não morrer. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu algo que a fez empalidecer. Se descobrirem, estamos perdidos. Isadora desligou e olhou para o espelho. O reflexo mostrava uma mulher bela, mas com os olhos tomados de culpa. Eu só queria afastar Arthur daquele menino. Murmurou. Não era para ir tão longe. Helena chegou à casa quase sem fôlego. Procurou freneticamente pelo frasco no armário de madeira da cozinha. Lá estava ele, envolto em um pano velho. O líquido tinha um leve tom dourado, e o cheiro lembrava terra molhada. Com as mãos trêmulas, ela o guardou na bolsa e saiu correndo novamente. No hospital, Miguel estava em estado crítico. Os médicos tentavam de tudo, mas o corpo frágil do menino lutava em vão contra o veneno. Helena chegou minutos antes das 7 da manhã, ofegante, o rosto coberto de lágrimas e poeira.
Eu tenho o antídoto, gritou entrando na UTI. O médico correu até ela. O que é isso? O extrato da erva do anjo. É a única coisa que neutraliza a corda de fogo. Ele hesitou, mas olhou para o monitor. O coração do bebê estava quase parando. Faça! Ordenou. Agora, Helena diluiu algumas gotas do líquido dourado na seringa e com as próprias mãos aplicou na veia do menino. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Nenhum som, nenhum movimento. Então o monitor apitou. O batimento voltou. Lento, depois mais forte. Helena caiu de joelhos, chorando. Obrigada, meu Deus! O médico suspirou aliviado. Ele vai viver, mas Helena sabia. Aquilo era apenas o começo. Porque alguém dentro daquela mansão havia tentado matar o bebê. E ela era a única que sabia demais. O hospital estava em completo silêncio quando o sol começou a nascer. Helena, ainda ajoelhada ao lado da cama de Miguel, sentia o corpo inteiro tremer. O antídoto havia funcionado, mas o menino continuava fraco, respirando com a ajuda dos aparelhos. O médico Dr. Álvaro observava os sinais vitais com atenção. É impressionante, disse ele, olhando para Helena. Nunca vi nada igual. O composto agiu como um neutralizador direto. Se tivesse chegado 10 minutos depois, ele não teria resistido. Helena enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Eu prometi para ele que ia voltar. O médico assentiu, visivelmente comovido. Ele vai se recuperar. Mas agora precisamos entender quem fez isso. Helena sabia exatamente onde procurar respostas, mas também sabia que ninguém acreditaria nela sem provas. A família Vasconcelos era poderosa, e acusar alguém ali dentro podia custar mais do que seu emprego, podia custar sua vida. No corredor, Isadora chegava, com o rosto pálido e o cabelo impecavelmente preso. Atrás dela vinha Arthur tenso, com o celular grudado ao ouvido. Quero a imprensa fora daqui, ordenava ele a alguém do outro lado da linha. Se vazarem qualquer coisa, processo o hospital inteiro. Quando ele viu Helena, seus olhos faiscaram. Onde você estava ontem à noite? Helena tentou manter a calma. Fui buscar o antídoto que salvou seu filho, senhor. Antídoto? Ele repetiu com desdém. Você acha que um remédio caseiro salvou meu herdeiro? O Dr. Álvaro interveio antes que a discussão piorasse. Com todo respeito, Sr. Vasconcelos, foi exatamente isso que aconteceu. O composto trazido por ela neutralizou o veneno. Arthur o encarou incrédulo. Está me dizendo que a vida do meu filho dependeu de uma superstição? Não, respondeu o médico firme. Dependeu de conhecimento. A babá sabia o que os melhores laboratórios não sabiam. Isadora, em silêncio, observava tudo. O rosto dela parecia de mármore, mas as mãos tremiam levemente. Quero ver meu filho, disse ela finalmente. Helena deu um passo para o lado, abrindo o caminho. Isadora se aproximou do berço hospitalar e acariciou os cabelos do menino. Meu amor, mamãe está aqui, murmurou. Mas havia algo estranho na forma como ela o olhava. Não era o olhar de uma mãe assustada. Era o olhar de quem temia ser descoberta. Arthur virou-se para Helena. A partir de agora quero você longe dele. Helena gelou. É o quê? Ouviu bem, ele continuou. Você cumpriu seu papel. Agradeço, mas não quero mais empregados se metendo em assuntos da minha família. Mas, senhor, está demitida. O mundo pareceu girar. Helena olhou para Miguel, ainda dormindo, e o coração dela se despedaçou. Senhor Vasconcelos, interferiu o médico, ela salvou a vida do seu filho. E eu estou agradecendo, doutor. Mas minha casa não é abrigo de heroínas. Quero paz. Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se conteve. Deixou o quarto em silêncio, a passos lentos, enquanto o eco da decisão dele a esmagava por dentro. No corredor, encostou-se na parede e chorou baixinho. O som da porta se abrindo atrás dela a fez-se endireitar. Era Isadora. Espere, disse a mulher, olhando para os lados antes de se aproximar. Não discuta com meu marido. Vá embora hoje sem dizer nada. A senhora sabia, não é?
Helena perguntou, a voz trêmula. Sabia o que tinha naquele frasco. Isadora ficou imóvel por um instante. Depois sussurrou. Cuidado com o que fala. Você não faz ideia de onde está se metendo. E saiu, deixando um perfume doce no ar que só aumentou o enjoo de Helena. 2 horas depois, Helena estava de volta à sua pequena casa na periferia. As mãos ainda tremiam, o corpo inteiro parecia tomado por uma mistura de medo e revolta. Ela olhava para o frasco vazio do antídoto sobre a mesa, o mesmo que havia salvado o menino, e lembrava das palavras de Isadora. Cuidado com o que fala. Aquela frase ecoava como uma ameaça. Enquanto preparava um chá para acalmar os nervos, o som de uma moto a fez se sobressaltar. Um envelope foi empurrado por baixo da porta. Ela se aproximou hesitante e pegou. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão. Dentro, um bilhete curto. Você não devia ter interferido. O veneno era o destino. Helena deixou o papel cair no chão. O coração disparou. Saiu de casa imediatamente e foi direto à delegacia, mas o policial que a atendeu apenas deu de ombros. A senhora tem provas de que isso está relacionado à família Vasconcelos? Tenho certeza. Insistiu ela. O menino foi envenenado e agora estão me ameaçando. Sem provas concretas, não podemos agir, respondeu o policial, sem sequer olhar para ela. Helena saiu da delegacia com raiva e medo misturados. Sabia que, se não fizesse nada, Miguel continuaria em perigo. Enquanto isso, na mansão, Isadora recebia uma visita discreta. Um homem de terno escuro, o mesmo que havia falado com ela ao telefone, estava sentado no escritório. Você perdeu o controle da situação, disse ele friamente. O garoto devia apenas adoecer por alguns dias, não chegar perto da morte. Eu sei, respondeu ela com a voz alterada. Eu não queria que fosse tão longe. O problema é que agora o laboratório está sob investigação, e se descobrirem de onde veio o composto... Isadora ficou pálida. Vão me culpar. Vão culpar você e o seu marido, corrigiu ele. E eu não pretendo ser arrastado junto. O que você quer que eu faça? O homem a olhou fixamente. Se livrar da babá, Isadora empalideceu ainda mais. Não, ela já foi demitida. Não é suficiente. O silêncio que se seguiu foi denso e gelado. Naquela noite, Helena acordou com barulhos no quintal. Levantou-se devagar e pegou uma lanterna. Quando apontou o feixe de luz, viu a sombra de alguém pulando o muro. O medo a paralisou. Correu para o telefone, mas a linha estava muda. Um ruído no corredor. Helena se virou e viu uma figura de capuz preto parada na porta dos fundos. O homem avançou rápido e ela mal teve tempo de reagir. Um golpe no ombro a fez cair, e ele arrancou de suas mãos o frasco vazio da erva do anjo que estava sobre a mesa. Onde conseguiu isso? Perguntou a voz rouca. Eu mesma preparei. Ele riu baixo. Então é verdade. Você tem o conhecimento. Antes que ela pudesse gritar, o homem a empurrou e fugiu pela janela, desaparecendo na escuridão. Helena ficou caída no chão, respirando com dificuldade. Quando conseguiu se levantar, percebeu que o armário onde guardava os cadernos de receitas da avó estava aberto, e todos os papéis haviam sumido. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. Miguel estava melhorando, mas um incidente havia ocorrido com a antiga babá. O médico tentou contatá-la sem sucesso. Enquanto isso, Arthur Vasconcelos recebia um telefonema anônimo. Senhor Vasconcelos, talvez queira saber que a senhora Isadora pediu uma substância de uso restrito a um fornecedor ilegal. Arthur gelou. No entanto, quem está falando? Um amigo que acha que o senhor deve olhar mais de perto para quem dorme ao seu lado. A ligação caiu. Arthur ficou imóvel, olhando para o nada. Pela primeira vez, duvidou da esposa. Helena passou o dia escondida na casa de uma vizinha idosa, Dona Celina, que a conhecia desde criança. Contou-lhe tudo. O veneno, o antídoto, o ataque. Filha, se mexeu com gente poderosa, precisa ser esperta, disse a velha.
Mas o mal não fica escondido para sempre. Helena olhou pela janela. Eu não vou parar. Eles não vão ficar impunes. Então precisa de provas, respondeu Celina. E talvez o pequeno Miguel seja a chave. À noite, Helena voltou discretamente ao hospital. Usando um lenço para se disfarçar, entrou pela entrada dos fundos e conseguiu alcançar o corredor da pediatria. Miguel dormia, tranquilo, mas ao lado de sua cama havia um envelope com o selo da empresa Vasconcelos Pharma. Curiosa, ela o abriu. Dentro havia documentos médicos e resultados de exames alterados, indicando que a causa da doença havia sido reações alérgicas alimentares. Eles estão falsificando tudo. Sussurrou. De repente, uma voz soou atrás dela. Eu sabia que voltaria. Helena se virou assustada. Era o Dr. Álvaro. Doutor, eu preciso mostrar isso. Ele olhou o envelope sério. Eu também achei estranho. E não fui eu quem assinou esses relatórios. Então alguém está encobrindo o crime. O médico assentiu. E parece que não é só dentro da família. Helena respirou fundo. Então vamos até o fim. Mas antes que pudessem sair, um segurança apareceu no corredor. A senhora não deveria estar aqui, disse ele. Aproximando-se, Helena escondeu os papéis rapidamente no bolso do jaleco do médico. Eu só vim ver o menino. Ordens do Sr. Vasconcelos. Ninguém se aproxima dele sem autorização. O médico interveio. Ela é comigo. Pode deixar. O segurança hesitou, mas saiu. Helena o olhou, grata. Obrigada. O médico sorriu de leve. Agora somos dois contra um império. Mas do outro lado do vidro, observando tudo, Isadora os via com os olhos frios e o coração acelerado. Ela sabia que Helena não iria parar e decidiu que dessa vez a babá não voltaria viva. A chuva começou a cair pesada sobre a cidade quando Helena deixou o hospital pela porta lateral. O vento frio batia no rosto dela, mas nada a faria parar. Cada gota que escorria por seu uniforme parecia uma lembrança do medo e da raiva que sentia. Agora tinha provas de que algo muito maior estava acontecendo. Pegou um ônibus para o centro, apertando contra o peito a pasta onde havia escondido os documentos falsificados. Dentro estavam assinaturas forjadas, selos da empresa Vasconcelos Pharma e, o mais importante, uma fórmula química idêntica à usada no veneno que intoxicara Miguel. Era a ligação perfeita entre a empresa e o crime, mas ela sabia que não podia correr à polícia ainda. Já havia tentado antes e não a ouviram. Precisava de alguém que tivesse coragem para enfrentar os Vasconcelos de frente. Lembrou-se então de um nome, Eduardo, um jornalista investigativo que havia denunciado esquemas de corrupção médica anos atrás. Pegou o número em um antigo cartão e ligou. Alô? Respondeu uma voz rouca, desconfiada. Eduardo, aqui é Helena. Trabalhei na casa dos Vasconcelos. Tenho algo que você precisa ver. Do outro lado, silêncio. Depois, o jornalista falou devagar. Está se metendo com gente perigosa. Eu sei, disse ela firme. Mas alguém tentou matar uma criança. E eu tenho provas. Enquanto isso, na mansão Vasconcelos, o clima era de guerra fria. Arthur observava a esposa com um olhar cada vez mais pesado. Desde a ligação anônima, ele não conseguia mais dormir direito. Isadora, disse com voz baixa. Você me disse que aquele suplemento vinha de um parceiro do laboratório. Ela manteve o olhar distante. E vinha? Mentira! Ninguém da diretoria sabe de nada. O fornecedor não existe. Isadora virou-se lentamente para ele, com um sorriso gelado. Está me acusando de quê? De esconder algo sobre o que aconteceu com o nosso filho. Ela soltou uma risada breve, mas os olhos denunciavam o pânico. Você enlouqueceu, Arthur. Não, Isadora. Ele se aproximou encarando-a. O apenas abriu os olhos. A tensão cortava o ar. Ela segurou firme o braço dele. Cuidado, querido. Se for mexer com o passado, pode acabar encontrando verdades que não está pronto para suportar. Às 8 da noite, Helena chegou a um café discreto na Vila Mariana. Eduardo já estava lá, sentado no fundo, com um casaco gasto e olhar cansado.
Mostre o que tem, disse ele sem rodeios. Ela colocou os papéis sobre a mesa. Eduardo analisou cada um com atenção. Esses documentos, se forem autênticos, derrubam uma das maiores empresas farmacêuticas do país. São reais, respondeu Helena. Eu os encontrei no hospital, escondidos junto ao prontuário do menino. O jornalista respirou fundo. E você entende o que vai acontecer se isso vier a público? Sim, ela o encarou firme. Mas não posso deixar que fiquem impunes. Eduardo fez uma pausa, olhou em volta e falou em tom baixo. Me dê 48 horas. Vou confirmar a autenticidade e publicar. Helena assentiu. Só quero justiça e proteção, acrescentou ele. Porque depois disso, eles vão te caçar. Naquela mesma noite, um carro preto parou discretamente em frente à casa de Helena. Dentro, 2 homens observavam a janela acesa. É ela? Perguntou o motorista. É. A patroa quer que desapareça sem rastros. Um deles saiu do carro vestindo uma capa de chuva escura. Mas quando se aproximou da porta, percebeu o movimento de alguém dentro. Era Dona Celina, que havia decidido dormir ali para não deixar Helena sozinha. O homem recuou e ligou para Isadora. Senhora, a babá não está sozinha. Quer que eu espere? Espere. Amanhã, quando ela sair de casa, termine o serviço. Helena dormiu mal. Sonhou com Miguel rindo, depois chorando, depois sumindo em uma nuvem escura. Acordou suando com o coração disparado. Olhou para o relógio, 5h27. Decidiu sair cedo e ir ao mercado antes de voltar ao hospital. Assim que abriu o portão, sentiu o cheiro estranho no ar. Gasolina, olhou para o chão. Um rastro de líquido levava até o quintal. E então viu uma garrafa quebrada e um fósforo queimado jogado no chão úmido. Helena recuou, assustada. Alguém havia tentado incendiar sua casa. Correu até a vizinha e pediu ajuda. Em minutos, policiais chegaram, mas como antes, trataram o caso com descaso. Pode ter sido vandalismo. Helena percebeu que estava sozinha nessa luta. Enquanto isso, Eduardo trabalhava sem parar. Passou a noite cruzando dados, consultando especialistas e confirmando assinaturas. Às 10 da manhã ligou para ela. Helena, você estava certa. O veneno é real e o composto veio do laboratório dos Vasconcelos. Mas há algo pior. A substância ainda está em fase de teste. É ilegal usá-la em humanos. Meu Deus! Lorraine, isso significa que alguém dentro da empresa usou o bebê como cobaia. Helena sentiu o chão sumir. Não foi alguém. Foi ela. A mãe? Isadora. Eduardo ficou em silêncio por um tempo. Então estamos diante de uma tentativa de assassinato. Na mansão, Isadora estava cada vez mais inquieta. A empregada mais nova havia contado que a babá estava conversando com um repórter. A informação veio até ela por meio de um intermediário. Isadora trancou-se no banheiro, olhou-se no espelho e respirou fundo. O rosto bonito começava a ceder às olheiras. Se ela abrir a boca, acabou tudo. Sussurrou e, pela primeira vez, chorou. Porque, no fundo, não era apenas medo da prisão. Era medo de perder Arthur, o homem que ela acreditava amar, mas que nunca a amou de verdade. O plano inicial era simples: enfraquecer Miguel por alguns dias, fazê-lo parecer doente, forçar Arthur a se afastar dos negócios para cuidar do filho, destruindo sua reputação com os investidores. Mas o fornecedor errara a dose, e agora o peso da culpa a sufocava. À tarde, Helena recebeu outra ligação de Eduardo. Preciso te encontrar de novo. Descobri algo importante. Marcaram em um galpão abandonado, onde ele mantinha um escritório improvisado. Quando Helena chegou, o vento assobiava entre as frestas das janelas quebradas. Chamou pelo nome dele. Nenhuma resposta. Entrou com cautela, o coração apertado. O lugar estava bagunçado, papéis espalhados, uma xícara ainda quente sobre a mesa. Eduardo, um ruído veio do fundo. Ela se aproximou devagar, até que viu o corpo do jornalista caído atrás da mesa, sangue escorrendo da testa. Não, não, lhe sussurrou, ajoelhando-se. Ainda respirava, fraco. Helena, murmurou ele com dificuldade. Eles sabem que eu tenho as cópias. Onde estão? No meu carro. Pendrive, guarde.
Antes que pudesse dizer mais, ele tossiu forte e desmaiou. Helena pegou a chave do bolso dele e correu para o estacionamento nos fundos. Encontrou o carro, um sedã cinza velho, e dentro do porta-luvas, um pendrive preto. Mas quando ligou o carro para fugir, os faróis de outro veículo iluminaram o portão. Era o mesmo carro preto que rondava sua casa. Helena acelerou o coração. Saiu pela lateral do galpão, pulou uma cerca e correu pela rua deserta sob a chuva fina. Atrás dela, o som de passos apressados. Conseguiu entrar em uma pequena pensão e trancou-se no quarto. Tremendo, conectou o pendrive no notebook antigo que carregava consigo. Na tela, dezenas de documentos, gravações de áudio e vídeos de reuniões secretas. Um deles mostrava Arthur Vasconcelos conversando com um grupo de cientistas. Precisamos de resultados rápidos. A fórmula deve ser testada em humanos, com ou sem autorização. Isso é o futuro da nossa empresa. Helena levou a mão à boca. Não era só Isadora. Arthur também estava envolvido. Mas então ela percebeu outro vídeo gravado no escritório da mansão. Isadora falava ao telefone. Ele acha que o experimento foi sabotado. Mal sabe que fui eu quem mandou trocar as amostras. Helena sentiu um arrepio percorrer o corpo. Eles estavam se destruindo, marido e mulher, cúmplices de um crime contra o próprio filho. Naquela noite, enquanto revia as gravações, ouviu batidas na porta do quarto. Dona Helena era a dona da pensão. Um rapaz veio deixar um envelope para a senhora. Helena hesitou, mas pegou. Dentro, um papel datilografado e uma foto. A foto mostrava Miguel no hospital, dormindo com um estranho homem de jaleco ao lado. Alguém que ela nunca tinha visto antes. No verso, uma frase escrita à mão. Ele não está seguro. Helena gelou. Pegou o celular e ligou para o hospital. Mas ninguém atendeu. Tentou de novo e uma enfermeira respondeu com voz tensa. O menino foi transferido esta noite. Ordens da família. Transferido para onde? Não informaram. Helena sentiu o sangue gelar. Miguel havia sumido. Ela se levantou, o olhar tomado por desespero e raiva. Agora já não era mais uma questão de justiça. Era uma corrida contra o tempo. Ela sabia que, se não encontrasse Miguel primeiro, ninguém mais encontraria. E, lá fora, o trovão cortou o céu. A guerra havia começado. A madrugada parecia mais longa que nunca. O som da chuva batendo nas janelas da pensão era o único ruído que preenchia o quarto. Helena tremia de frio e medo, observando o pendrive em suas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Aquilo era tudo o que tinha. Provas, segredos, vozes, mentiras. Mas agora o bebê havia desaparecido. O relógio marcava 13h20 quando o telefone tocou. Helena pulou da cama, o coração disparado. Atendeu com a voz trêmula. Alô? Um silêncio curto, depois uma voz distorcida. Se quiser ver o menino vivo, pare de procurar. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Quem é você? Onde ele está? A ligação caiu. Ela gritou, mas o som se perdeu no vazio. Caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se ao desespero. Por alguns minutos, o pavor a dominou. Mas então algo dentro dela, aquela força antiga herdada da avó, reacendeu. Ela enxugou o rosto e se levantou. Se eles achavam que podiam calá-la com medo, não a conheciam de verdade. Pegou a bolsa, o pendrive e saiu na chuva, determinada. Na mansão Vasconcelos, o ambiente estava tenso. Arthur andava de um lado para o outro no escritório, o rosto cansado e o olhar perdido. Onde está meu filho, Isadora? Perguntou, com a voz firme, porém baixa. Ela ergueu o queixo. Está seguro. Seguro onde? Disse, com pessoas que podem cuidar dele melhor do que nós. Arthur a encarou, incrédulo. Você enlouqueceu? Não, respondeu ela, fria. Eu apenas fiz o que você não teve coragem de fazer. Proteger nossa reputação. Ele se aproximou devagar. Está dizendo que entregou nosso filho para algum desconhecido? Não para desconhecido, Arthur. Para quem entende do assunto. Do quê? Ela hesitou por um segundo antes de dizer. Do experimento. O silêncio que se seguiu foi cortante. Você o colocou de volta nisso.
sussurrou ele. Isadora desviou o olhar, mas Arthur não parou. Você o entregou para cobrir suas próprias mentiras. Eu o entreguei para garantir que você não acabasse preso, gritou ela pela primeira vez perdendo o controle. A culpa foi sua, Arthur. Foi você quem mandou começar os testes. Ele a segurou pelos ombros, a raiva misturada com horror. E você foi quem mandou matar o próprio filho. Ela o empurrou com força, ofegante. Tup. Eu tentei consertar o erro. Os dois ficaram em silêncio, se encarando como estranhos. A verdade finalmente estava exposta, e nenhum dos dois era inocente. Enquanto isso, Helena chegou ao endereço do laboratório clandestino que Eduardo havia mencionado em suas anotações. Era um prédio antigo, escondido numa rua industrial deserta. As janelas estavam cobertas por tapumes e o portão trancado com correntes. Ela escalou pela lateral, entrando por uma janela quebrada. O cheiro químico no ar era sufocante. Frascos, papéis e máquinas antigas estavam espalhados por todo o canto. Acendeu a lanterna do celular e começou a vasculhar as mesas. Em um canto, encontrou uma prancheta com o nome do projeto. Serum Alpha, teste em sujeito infantil. O estômago dela revirou. Folheou os documentos até encontrar uma ficha médica com o nome. Miguel Vasconcelos, 2 anos, 8 meses. Meu Deus! Sussurrou. De repente ouviu passos. Apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma bancada. 2 vozes masculinas ecoaram na escuridão. O garoto tá sedado. A mulher quer que preparem outra dose antes do amanhecer. Mas ele não vai aguentar outra. Não é problema nosso. Ordens são ordens. Helena cobriu a boca para não gritar. As mãos suavam. Ela esperou até os homens se afastarem e correu para a sala seguinte. Atrás de uma porta de ferro, ouviu um choro fraco. Miguel... sussurrou. Empurrou a porta com cuidado. Lá estava ele, deitado numa maca, preso por cintos hospitalares. Tubos saíam de seu bracinho e o rosto pálido mal se movia. Helena correu até ele. Shh! Sou eu, meu amor, sou eu! O menino abriu os olhos devagar. Um gemido suave escapou de seus lábios. Vamos para casa, disse ela, lutando para segurar as lágrimas. Desprendeu os cintos, pegou-o no colo e o envolveu na manta. Quando se virou, deu de cara com um dos homens de jaleco. O que está fazendo aqui? Helena recuou. Eu vim buscar meu filho. Ele riu. Seu filho? Isso aqui pertence à ciência agora. Ela agarrou um frasco de vidro e o arremessou contra ele. O vidro se quebrou e o homem tropeçou. Helena correu para o corredor com Miguel nos braços, o coração disparado. Atrás dela, os passos dos seguranças ecoavam seguidos de gritos. Peguem ela! Helena desceu uma escada de metal, escapando por uma porta lateral. A chuva caía forte lá fora e o frio cortava sua pele. Entrou em um beco, protegendo o menino sob o casaco. Aguenta firme, meu amor. Só mais um pouco. Um carro apareceu no fim da rua, os faróis varrendo a escuridão. Era Isadora. A mulher desceu do carro com um guarda-chuva e um olhar gelado. Eu sabia que viria aqui, disse ela, calma demais. Você sempre teve um instinto irritante de mãe. Helena apertou Miguel contra o peito. Por que está fazendo isso? Ele é seu filho. Isadora deu um meio sorriso, os olhos marejando por um instante. É por isso mesmo. Ele carrega o sangue que destruiu tudo o que construí. Sangue inocente. Sangue que me condena, Helena. Gritou ela, a voz finalmente tremendo. Você não entende o que é viver cercada por monstros. Eu tentei ser boa mãe, boa esposa, mas fui usada. Fui uma peça nesse jogo sujo. Então lute por ele, implorou Helena. Não acabe o que começaram. Por um instante, Isadora pareceu hesitar. O som da chuva ficou mais forte e o vento levantou o cabelo dela. Os faróis refletiam as lágrimas que escorriam discretas, mas logo o semblante duro voltou. Entregue ele, Helena, agora. Nunca. Isadora suspirou e fez um gesto para os seguranças atrás do carro. 2 homens desceram armados. Helena recuou, o coração disparado. Não havia saída. Foi então que um tiro ecoou, mas não veio dos seguranças.
Um dos homens caiu no chão e uma voz conhecida gritou da escuridão: "Solta o menino!" Era Arthur com um revólver na mão. Ele avançava sob a chuva. "Arthur!" Isadora gritou surpresa. Você enlouqueceu?" "Enlouqueci no dia em que deixei você mandar em tudo", respondeu ele. "Chega, Isadora. Isso termina hoje." Ela riu nervosamente. Vai me matar?" "Diante da babá?" "Não", disse ele firme. "Mas vou te entregar à polícia." Os seguranças hesitaram. Helena aproveitou o momento para correr até o carro com Miguel. Isadora se virou para Arthur, os olhos marejando. "Você me deve tudo. Eu salvei sua empresa, sua imagem e quase matou nosso filho." Ela levantou o queixo vencida. "Então faça o que quiser. Eu já morri por dentro faz tempo." Arthur baixou a arma. "Eu não quero te ver presa. Só quero que pare." Mas, de repente, o segundo segurança, aquele que ainda estava de pé, puxou uma arma e atirou. O som ecoou como um trovão. Isadora caiu primeiro. Um tiro certeiro no peito. Arthur gritou correndo até ela. "Não!" Helena, de dentro do carro, observava horrorizada. Isadora, ofegante, olhou para o marido uma última vez. "Cuida dele." "Man!" sussurrou, antes que o olhar se apagasse. O segurança tentou fugir, mas Arthur o acertou com 2 disparos. O corpo caiu no chão, misturado à água da chuva. O silêncio tomou conta da rua. Helena desceu do carro, ainda tremendo, e olhou para Arthur. "Ela acabou", disse ele, a voz quebrada. Acabou tudo, mas Helena sabia que não. Porque no meio daquela tragédia ainda havia segredos escondidos, e o laboratório, os documentos e as vozes que queriam calar a verdade. Ela olhou para o céu, sentindo o peso da chuva nos cabelos. Miguel dormia em seus braços, respirando devagar. "Eu prometo, meu amor", murmurou. "Ninguém mais vai te tocar." E então, ao longe, o som de sirenes começou a se aproximar. O som das sirenes cortava o silêncio da madrugada como navalhas. Luzes vermelhas piscavam entre os pingos da chuva, refletindo nas poças de água e no sangue que se misturava ao asfalto. Helena estava de pé, segurando Miguel nos braços, enquanto observava os paramédicos correrem até Isadora. Mas era tarde demais. O olhar da mulher já estava vazio. Perdido no nada, Arthur ajoelhou-se ao lado do corpo, completamente encharcado, com as mãos trêmulas. A arma havia caído a poucos metros dele. Parecia não ouvir nada. Nem os gritos, nem o barulho, nem o choro. Um policial se aproximou. "Senhor Vasconcelos, preciso que se afaste." Arthur não respondeu. Helena observava a cena com o coração apertado. Não havia mais ódio em seus olhos, apenas um cansaço profundo, o mesmo de quem finalmente entende o preço das próprias escolhas. Quando um dos agentes se aproximou para tomar Miguel em segurança, Helena recuou. Por favor, não tirem ele de mim. Senhora, é só por precaução", disse o policial. "Vamos levá-lo ao hospital para garantir que está bem." Helena olhou para o menino dormindo, pálido, mas vivo. Depois para Arthur, que agora a observava em silêncio. "Cuide dele", disse o homem, a voz rouca. "Você é a única pessoa que ele tem agora." Ela assentiu, sem conseguir dizer nada. Horas depois, o dia amanhecia nublado. O hospital estava em alerta máximo, cercado por jornalistas e câmeras. As manchetes já estampavam as telas. Tragédia na família Vasconcelos. Empresária morre em confronto após revelações de experimento ilegal. Dentro do quarto 305, Miguel dormia tranquilo, enquanto Helena o observava pela janela. O cheiro de desinfetante se misturava ao aroma suave do sabonete infantil, aquele que ela usava desde que o menino nasceu. O doutor Álvaro entrou com o semblante cansado. "Ele vai se recuperar completamente, Helena, mas vai precisar de acompanhamento psicológico no futuro." Ela assentiu. "Eu só quero que ele viva uma vida normal." O médico respirou fundo. "E você, vai prestar depoimento?" Helena olhou para o pendrive dentro da bolsa. "Vou, mas antes preciso garantir que essas provas cheguem às mãos certas." O doutor franziu o senho. "Já pensou nas consequências?"
Já, ela olhou para o menino. E nenhuma delas me assusta mais do que ver uma criança inocente sofrer por causa da ganância dos adultos. Enquanto isso, Arthur Vasconcelos estava sendo interrogado na delegacia. O terno encharcado havia sido trocado por uma camisa simples, mas o olhar permanecia pesado. Senhor Vasconcelos, disse o delegado, as investigações indicam que sua empresa estava conduzindo testes ilegais em humanos. Quer explicar como seu próprio filho foi usado como cobaia? Arthur abaixou a cabeça. Eu não sabia que haviam ido tão longe. O senhor assinou os documentos de aprovação. Eu achava que eram simulações clínicas, não testes reais. O delegado suspirou. Sua esposa estava envolvida diretamente. Eu sei, respondeu ele com voz quase inaudível. Mas a culpa também é minha. Eu criei o ambiente onde isso foi possível. E agora? Perguntou o delegado. Vai colaborar? Arthur levantou o olhar. Vou entregar tudo. Todos os nomes, todas as transações, todos os laboratórios paralelos. Mas quero uma condição. Qual? Que protejam a babá e o meu filho. O delegado o observou por um instante, depois assentiu. Fechado 3 dias depois, a história já dominava o noticiário nacional. Escândalo farmacêutico. Milionário confessa envolvimento em testes ilegais com substâncias tóxicas. A empresa Vasconcelos Pharma despencava na bolsa de valores. E dezenas de executivos eram presos. Helena evitava ver televisão. Passava os dias ao lado de Miguel, lendo histórias, cantando, tentando devolver um pouco de leveza àquele mundo que havia se tornado cinza. Mas, no fundo, sabia que ainda havia sombras. O pendrive de Eduardo continha mais do que ela imaginava. E algumas gravações citavam pessoas muito mais poderosas do que os Vasconcelos. Naquela noite, ela sentou na cama, com Miguel dormindo ao lado, e ligou o notebook. Reproduziu o último arquivo. A tela mostrava um vídeo gravado por Eduardo pouco antes de ser atacado. Se você está vendo isso, é porque eu não consegui sair vivo. Helena, as provas que você tem são apenas a ponta do iceberg. Há políticos, médicos e empresários envolvidos. O experimento Serum Alpha era parte de um projeto internacional. Não confie em ninguém. Helena ficou imóvel. O coração acelerou. Meu Deus! Murmurou. Isso não acabou. No dia seguinte, uma visita inesperada apareceu no hospital. Um homem de terno cinza com crachá do Ministério da Saúde. Senhora Helena Almeida? Disse ele cordialmente. Preciso falar com a senhora sobre as provas que possui. Ela o olhou com desconfiança. Quem te mandou? O governo. Ele mostrou documentos oficiais. Estamos formando uma comissão para investigar os testes ilegais. Sua colaboração é essencial. Helena hesitou. Lembrou-se das palavras de Eduardo. Não confie em ninguém. Eu posso pensar... Claro, respondeu o homem sorrindo. Mas quanto antes agirmos, mais rápido poderemos proteger seu filho. Ele se afastou, deixando um cartão sobre a mesa. Assim que saiu, Helena o pegou e observou. O logotipo parecia legítimo, mas algo no olhar do homem não parecia certo. À noite, enquanto Miguel dormia, ela ouviu passos no corredor do hospital. Um barulho metálico, como se alguém mexesse na maçaneta. Helena apagou as luzes, o coração disparado. Se aproximou da porta e olhou pelo vidro. Do outro lado, o mesmo homem de terno cinza conversava com o segurança, insistindo em entrar. Recebi ordens diretas do ministério, dizia ele. Precisamos levar a criança para exames adicionais. Helena recuou. Sabia que era mentira. Pegou Miguel no colo e saiu pela porta lateral, passando pelos corredores silenciosos. O barulho de seus passos ecoava no chão encerado. Quando chegou à escada de emergência, ouviu a voz dele chamando: Senhora Helena! Espere! Ela desceu correndo. O segurança tentou bloqueá-la, mas ela gritou: Ele quer sequestrar a criança! Chamem a polícia! O tumulto se espalhou. Enfermeiros e médicos surgiram, e o homem de terno tentou fugir. Foi detido segundos depois. Helena chorava, abraçando Miguel. O delegado responsável pelo caso chegou minutos depois. A senhora está bem? Estou...
Mas eles ainda estão vindo atrás de nós. O delegado olhou para ela com seriedade. O Sr. Vasconcelos foi transferido hoje. Está colaborando com as investigações. Disse que avisasse você. Não pare. Mas tome cuidado. Há mais veneno escondido. 2 meses se passaram. Helena e Miguel viviam agora numa pequena cidade do interior, longe das manchetes e dos holofotes. A rotina era simples. O menino brincava no jardim, ela fazia bolos e, às vezes, escrevia cartas que nunca enviava. Mas o mundo lá fora ainda fervia. Novas prisões eram feitas a cada semana. O projeto Serum Alpha havia sido exposto como um esquema internacional de manipulação genética em crianças. Certa tarde, enquanto regava as plantas, Helena recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma folha datilografada com uma única frase: "A cura nem sempre é o fim do veneno." Ela sentiu um arrepio percorrer o corpo. Olhou para Miguel, que ria entre as flores, e o medo voltou a apertar o peito. Na mesma hora, em uma cela fria de segurança máxima, Arthur Vasconcelos recebia a visita de um advogado desconhecido. "Tenho boas notícias." "Senhor Vasconcelos", disse o homem abrindo uma pasta. "Suas informações derrubaram metade da rede. E a outra metade?" Perguntou Arthur, sem levantar o olhar. O advogado sorriu levemente. "A outra metade está viva e muito interessada em encontrá-lo quando sair daqui." Arthur ergueu os olhos alarmado. "Quem é você?" "Um mensageiro." Ele fechou a pasta. "Vim avisar que o jogo ainda não acabou." O advogado se levantou e saiu, deixando o eco das palavras pairar no ar. Na casa simples do interior, Helena colocou Miguel para dormir e sentou-se à mesa. A lua iluminava o frasco dourado da antiga erva do anjo, o mesmo que um dia salvou a vida do menino. Pegou o frasco nas mãos e sussurrou. "Eu achei que isso tivesse acabado." Lá fora, um carro passou devagar na estrada de terra. Os faróis iluminaram a janela por um instante e depois desapareceram. Helena respirou fundo, olhando para o escuro. Sabia que o passado ainda a observava e que, em algum lugar, o veneno ainda corria, silencioso, invisível, esperando a hora certa de atacar outra vez. Mas também sabia que, enquanto ela vivesse, ninguém tocaria no menino. Ela o protegeria com o mesmo amor que curou o impossível. Mesmo que, para isso, tivesse que enfrentar o próprio inferno. O sol do interior nascia preguiçoso, tingindo o céu de tons alaranjados. Helena já estava desperta, observando Miguel dormir profundamente, com o rosto tranquilo e os cachos dourados espalhados sobre o travesseiro. Às vezes, quando o olhava assim, esquecia por um instante tudo o que haviam vivido. Mas a paz que ela sentia durava pouco. Bastava o vento bater na janela, bastava um ruído estranho no portão, e o medo voltava a sussurrar. Eles ainda estão por aí. Nos últimos meses, ela havia criado uma nova vida sob outro nome. Agora se chamava Helena Duarte e trabalhava como professora auxiliar em uma escola pequena. Ninguém ali sabia quem ela realmente era. Apenas Dona Celina, que insistira em mudar-se com ela, conhecia toda a verdade. Mas naquela manhã, enquanto preparava o café, Helena percebeu um detalhe que a fez gelar. O jornal deixado na porta trazia uma notícia sobre o caso. Vasconcelos, novo líder da Vasconcelos. Farma promete reerguer o império. Filho do empresário assume o comando. Ela leu 2 vezes o subtítulo. O filho. Mas Miguel ainda era uma criança. Então, quem era aquele homem na foto? Um jovem de cerca de 30 anos, com o mesmo olhar frio de Arthur. O nome estampado abaixo, Dr. Leonardo Vasconcelos. Helena sentiu o estômago se revirar. Lembrou-se de ter ouvido o nome uma única vez. Leonardo era o filho mais velho de Arthur, fruto de um relacionamento anterior. Havia estudado fora do país e sumido do radar há anos. Agora, de repente, ressurgia no centro do império da família. Ela sabia o que aquilo significava. O veneno ainda tinha herdeiros. Na capital, Leonardo Vasconcelos concedia sua primeira entrevista coletiva.
Alto, de fala pausada e sorriso ensaiado, lembrava o pai em cada gesto. Nossa prioridade é limpar o nome da empresa, dizia diante dos repórteres. Houve erros graves no passado, mas o futuro será de ciência ética e transparente. Mas por trás das câmeras, sua expressão mudava. Um assessor se aproximou e cochichou. A babá ainda está viva. Leonardo apenas ergueu uma sobrancelha. É Patilar que a criança. Está com ela, vivendo sob outro nome. O homem abriu um pequeno sorriso, frio e calculista. Então é hora de terminar o que começaram. Em uma tarde de sábado, Helena caminhava com Miguel pela feira da cidade. O menino corria entre as barracas de frutas, rindo, e ela o seguia de perto, tentando se permitir um momento de normalidade. Mamãe, posso levar uma maçã? Perguntou ele com aquele olhar doce que derretia qualquer coração. Pode sim, meu amor, respondeu, sorrindo. Enquanto pagava ao feirante, um homem de boné e óculos escuros parou alguns metros adiante. Observava-os com atenção. Fingiu atender o celular, mas mantinha os olhos fixos neles. Helena percebeu aquela sensação familiar, o arrepio na nuca, o coração disparando, voltou com força. Pegou Miguel pela mão. Vamos, filho. Está na hora de ir para casa, mas eu queria ver os brinquedos. Outro dia, tá bem? Apurou o passo. O homem a seguiu, disfarçado entre as pessoas. Helena virou na esquina e acelerou. Quando olhou para trás, ele ainda estava lá. Correu. Chegou em casa ofegante, trancou todas as portas e janelas. O que aconteceu, filha? Perguntou Dona Celina, assustada. Alguém estava nos seguindo. Tem certeza? Helena assentiu. Eu vi os olhos dele. Era olhar de caçador. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Helena decidiu agir. Tirou o pendrive do esconderijo e ligou o notebook. Havia arquivos que ainda não havia aberto, pastas criptografadas com nomes de código, Eros, Projeto M e Herança. Digitou a senha que Eduardo havia deixado num bilhete antigo. Justiça não morre. A pasta se abriu. Dentro, um único vídeo. Gravação 12-1403. Local: Laboratório Alfa. Uma sala branca, cheia de equipamentos. No centro, uma incubadora. Voz masculina. O DNA respondeu ao estímulo. O bebê tem resistência acima da média. Ele é o sujeito perfeito. Outra voz feminina. E se der errado? Então o protótipo morre e começamos de novo. Helena levou a mão à boca. O vídeo mostrava claramente o experimento com Miguel, mas havia algo pior. Na tela, entre os cientistas, aparecia Leonardo Vasconcelos. Ela pausou o vídeo, o rosto pálido. Meu Deus, ele estava lá desde o começo. Na manhã seguinte, Helena viajou até a cidade vizinha para tentar entregar as provas a um advogado que colaborava com as vítimas do caso Vasconcelos. Deixou Miguel sob os cuidados de Dona Celina. Mas ao chegar ao escritório, encontrou as portas lacradas com fita policial. Um agente aproximou-se. Senhora, o prédio está interditado. Um incêndio aconteceu ontem à noite. Incêndio? E o Dr. Henrique? Não sobreviveu. Helena sentiu o chão sumir. Estava sozinha de novo. Voltou correndo para casa aflita. Quando chegou, a porta estava entreaberta. Dona Celina chamou. Silêncio. O coração dela gelou. Entrou devagar, os passos leves, a respiração presa. O som do vento batendo na cortina foi o único que respondeu. Miguel! Foi até o quarto. A cama estava vazia. Em cima do travesseiro, um envelope. Com mãos trêmulas, ela abriu. Dentro, um bilhete curto e frio. Venha sozinha. Estrada 47. Casa de vidro. 22. E dobrada junto ao papel estava a pulseira azul que Miguel usava desde bebê. Helena caiu de joelhos, um grito preso na garganta. O relógio marcava 21h50 quando ela chegou ao local. A estrada era deserta, cercada por mata. A casa de vidro, moderna e silenciosa, parecia um cenário de pesadelo. Luzes brancas vinham de dentro, refletindo nas janelas. Ela respirou fundo e entrou. No centro do salão, sentado numa cadeira giratória, estava Leonardo Vasconcelos.
Ao lado dele, um homem armado segurava Miguel, amordaçado e com os olhos cheios de lágrimas. Finalmente nos conhecemos, Helena, disse Leonardo com um sorriso frio. Eu ouvi muito sobre você. Deixe ele ir. Gritou ela. Ele é só uma criança. Leonardo levantou-se devagar. Uma criança, sim, mas também o ativo genético mais valioso que existe. Você não entende o que ele representa. Representa o horror, retrucou Helena. Ele é humano, não um experimento. Leonardo se aproximou, o olhar impiedoso. O mundo muda por causa de sacrifícios. Seu menino sobreviveu ao veneno porque carrega algo que nenhum outro ser humano tem. Helena o encarou com ódio. E você acha que pode brincar de Deus? Não estou brincando. Estou vencendo. Ela deu um passo à frente. Se tocar nele, eu juro que acabo com tudo isso. Leonardo riu baixo. Já tentou antes. E falhou. De repente, ele pegou o pendrive da mesa. Procurando isso? Helena congelou. Como conseguiu? Você foi descuidada. Deixou rastros. E agora, tudo o que poderia me incriminar será destruído. Ele jogou o pendrive em um recipiente com líquido ácido. O som da decomposição metálica encheu o ar. Helena sentiu o desespero subir, mas não recuou. Pode queimar provas, Leonardo. Mas não vai apagar o sangue que carrega nas mãos. Ele sorriu. O sangue é o que me torna poderoso. E então fez um gesto com a mão. O segurança empurrou Miguel para a frente, apontando uma arma para a cabeça da criança. Faça uma escolha, Helena, disse ele sereno. Entregue-se e venha trabalhar para mim, como cientista-chefe do novo projeto. Ou o garoto morre. Helena ficou imóvel, as lágrimas escorrendo. O som da chuva do lado de fora ecoava como um relógio contando os segundos. Você tem 10 segundos, completou ele. Ela olhou para Miguel, depois para o chão. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes. 10, começou ele. Helena respirou fundo. Eu aceito, Leonardo sorriu, satisfeito. Assim é melhor. Mas quando ele deu um passo à frente, Helena moveu-se rápido. Pegou um frasco pequeno do bolso, o mesmo que guardava uma última gota do extrato dourado da erva do anjo, e o quebrou contra o chão. O líquido evaporou em segundos, liberando um gás espesso. Leonardo tossiu, o segurança tropeçou. Helena correu, agarrou Miguel e o puxou pela porta lateral. Os dois fugiram pela chuva, enquanto o prédio atrás começava a pegar fogo. Leonardo ainda conseguiu gritar. Você não vai fugir de mim, babá. O mundo ainda vai me pertencer. Helena correu com o menino nos braços, o coração batendo como um tambor. Não sabia para onde ir. Só sabia que precisava sobreviver. E pela primeira vez em muito tempo, olhou para o céu e sussurrou. Vovó, me guia de novo. Atrás dela, as chamas da casa de vidro refletiam nas poças d'água, como um inferno ardendo no meio da noite. Mas, nos braços de Helena, Miguel ainda respirava. E isso era tudo o que importava. A estrada era longa e deserta. O motor do carro gemia a cada curva. E o som da chuva batendo no para-brisa misturava-se ao coração de Helena, que parecia prestes a explodir. Miguel dormia encolhido no banco de trás, envolto em um cobertor. O rosto dele estava sereno, mas o medo de perdê-lo outra vez deixava o peito dela apertado. As luzes da cidade haviam ficado para trás. Helena não sabia exatamente para onde estava indo. Apenas dirigia. As mãos tremiam no volante, os olhos ardiam de cansaço. O cheiro de fumaça da casa incendiada ainda impregnava suas roupas. Eles vão vir atrás de mim de novo, pensava. Mas desta vez, não vão vencer. Parou o carro em uma estrada secundária e respirou fundo. Olhou para Miguel e sussurrou. Está tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. A palavra mamãe escapou sem querer. E ela percebeu o quanto aquele menino já era parte dela. Não apenas por gratidão, mas por amor. Enquanto isso, em algum lugar da capital, Leonardo Vasconcelos observava as chamas da antiga casa de vidro através das telas de segurança. O fogo já havia sido controlado, mas o que realmente o enfurecia era o fato de Helena ter escapado novamente.
Rastreiem o carro, ordenou a um dos homens. Ela não pode ter ido longe. O segurança assentiu e saiu. Leonardo se levantou ajeitando o terno. Seu rosto refletia frieza, mas por trás daquele olhar calculista havia algo mais. Medo. O projeto Serum Alpha estava nas mãos de uma mulher comum, e se ela falasse, todo o império desabaria. De novo, pegou o telefone e fez uma ligação. Ative o protocolo Sombra. Quero ela viva. Mas o menino é prioridade. 3 horas depois, o carro de Helena parou em um posto abandonado. Ela olhou ao redor. Nada além de estrada e mato. Pegou uma garrafa d'água e um pequeno kit de primeiros socorros. De repente, uma luz forte iluminou o retrovisor. Um carro vinha se aproximando rápido. Não! Murmurou, sentindo o coração disparar. Tentou dar partida, mas o motor falhou. Saiu do carro, pegou Miguel nos braços e correu para a mata ao lado da estrada. Os faróis ficaram mais próximos e ela ouviu o som de portas batendo. Ela foi para lá, gritou uma voz masculina. Helena correu sem olhar para trás. O terreno era escorregadio. A chuva transformava a terra em lama. Um galho cortou seu braço, mas ela não parou. Miguel chorava baixinho, assustado. Shh! Vai dar tudo certo, meu amor, dizia ofegante. Confia na mamãe. Depois de alguns minutos, encontrou uma pequena cabana abandonada. Entrou e trancou a porta. O ar cheirava a mofo, mas era abrigo. Colocou Miguel sobre uma manta velha e se encostou à parede, tentando respirar. Os passos dos homens ecoavam lá fora, junto com a luz das lanternas. Vasculhem tudo. Helena fechou os olhos e rezou em silêncio. Na sede do governo, o delegado responsável pelo caso Vasconcelos recebia um dossiê urgente. Dentro, relatórios sobre movimentações financeiras recentes da empresa, todas apontando para a criação de um novo laboratório secreto. Eles continuam operando, disse, olhando para o inspetor. E a mulher com o menino é a única que pode provar isso. Já tentamos localizá-la, senhor, mas parece que desapareceu. Então ache, antes que eles a calem de vez. A noite seguia fria na cabana. Helena embalava Miguel, que finalmente adormecera. Ela olhava para o fogo improvisado na lareira e pensava na avó, nas histórias sobre coragem, fé e destino. Quando o mal tenta matar a inocência, Deus sempre levanta alguém para proteger, ela dizia. Helena sorriu entre lágrimas. Eu tô tentando, mas o som de um galho quebrando do lado de fora a fez gelar. Pegou um pedaço de ferro enferrujado e se levantou, os olhos fixos na porta. A maçaneta girou lentamente. Helena, uma voz conhecida chamou do outro lado. Sou eu, o delegado, ela hesitou. Como me achou? Temos rastreadores nos carros abandonados. Não sou seu inimigo. Vim te tirar daqui. Ela abriu a porta com cuidado. O homem estava encharcado, mas sozinho. Eles estão atrás de você, disse. E não vão parar até recuperar o menino. Eu sei. Temos uma chance. Ele abriu uma pasta e mostrou um documento. Mandado Federal de Proteção. Posso levá-los para um programa de testemunhas? Helena olhou para Miguel. Isso vai garantir que ele fique a salvo? Vai. Mas você precisa confiar em mim. Ela respirou fundo e assentiu. Então vamos. Horas depois, o carro do delegado cortava a estrada deserta. Miguel dormia no banco de trás. Helena tentava se acalmar, mas algo a incomodava. O homem estava quieto demais. Para onde estamos indo? Perguntou. Para uma base segura, respondeu ele sem olhar para ela. Qual o nome da cidade? Silêncio. Delegado! Ele sorriu de canto, mas o sorriso era frio. Achei que fosse mais esperta. Helena sentiu o sangue gelar. Eu avisei que o mundo ainda pertencia aos Vasconcelos, disse o homem, tirando o crachá falso do bolso. O delegado verdadeiro morreu há 3 dias. Helena agarrou o volante e puxou bruscamente. O carro saiu da estrada e capotou, rolando entre as árvores até parar de cabeça para baixo. O impacto foi brutal. O vidro se estilhaçou. E o silêncio seguinte foi absoluto. Helena abriu os olhos, o corpo dolorido, o gosto de sangue na boca. Miguel chorava, mas estava vivo. O falso delegado se mexia do outro lado.
Atordoado, Helena o empurrou com força, pegou Miguel e saiu pela janela quebrada. O som da sirene distante de uma viatura ecoou ao longe. Ela correu pela mata novamente, os pés descalços afundando na lama, o corpo queimando de dor. Quando finalmente parou exausta, viu as luzes de uma igreja antiga entre as árvores. Empurrou o portão e entrou. Lá dentro, um padre idoso levantou-se assustado. Filha, o que aconteceu? Por favor, padre. Preciso de abrigo. Eles querem o meu filho. O velho olhou para Miguel e depois para ela. Entre. Aqui ninguém vai tocar em vocês. Helena desabou no chão, chorando. Enquanto isso, Leonardo Vasconcelos recebia uma ligação. Senhor, perdemos o contato com o agente. Morto? Provavelmente. Leonardo fechou os olhos e respirou fundo. Encontre-a. Nem que tenha que incendiar o país inteiro. Ele desligou e olhou para uma tela de computador, onde uma imagem de Miguel aparecia em um monitor de calor. Ele é a chave, murmurou. E ninguém rouba a chave do inferno. No amanhecer, Helena acordou com o som de sinos. O padre lhe trouxe pão e café. Pode descansar aqui o tempo que precisar, disse ele. Já avisei as autoridades da cidade. Helena segurou sua mão. Obrigada, padre. Mas antes que pudesse dizer mais, o som de motores ecoou lá fora. Meu Deus! Eles nos acharam. O padre correu até a janela. Tranque-se na sacristia, agora! Helena pegou Miguel e correu. Ouviu tiros, gritos, o som de vidros quebrando. Dentro da sacristia, empurrou uma estante e abriu um alçapão antigo. Vai dar certo, meu amor, sussurrou. Só confia em mim. Desceu as escadas estreitas que levavam a um túnel de pedra. O som dos passos e dos tiros ecoava acima. Do outro lado, o padre enfrentava os homens, erguendo o crucifixo. Isso aqui é casa de Deus, gritou. Saiam daqui! Um disparo ecoou. O velho caiu. Helena chorava, mas continuava correndo no escuro. O túnel terminava em uma saída escondida atrás de uma colina. O sol nascia dourando o horizonte. Ela respirou fundo e apertou Miguel contra o peito. Conseguimos, mas sabia que não era o fim. Porque enquanto o sol nascia sobre eles, em algum lugar, Leonardo Vasconcelos preparava o próximo passo. E o veneno, aquele que começou com poder, ganância e sangue, ainda corria nas sombras do mundo. Helena olhou para o céu e prometeu. Se eles voltarem, eu volto também. E desta vez não vou fugir. O vento soprou leve e o menino abriu os olhos sorrindo. Mamãe. O sol voltou. Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Voltou sim, meu amor. Voltou pra gente. E naquele instante o mundo pareceu respirar de novo, mesmo que o perigo ainda estivesse à espreita, escondido no silêncio da luz. O amanhecer trouxe consigo uma estranha calmaria. Depois de tantas fugas, tiros e sombras, o silêncio parecia quase irreal. Helena caminhava devagar entre as colinas cobertas de orvalho, segurando Miguel pela mão. O menino sorria, deslumbrado com o brilho dourado do sol. Para ele, aquilo era apenas mais uma aventura. Para ela, era o respiro antes da tempestade final. Encontraram abrigo numa casa simples, próxima a um campo de girassóis. Um casal de idosos os acolheu sem fazer perguntas. Helena disse apenas que precisava descansar por um tempo, e eles, com bondade, abriram as portas. Nos dias seguintes, ela tentou retomar a normalidade. Ajudava a senhora da casa a plantar ervas, ensinava Miguel a escrever seu nome, e à noite contava histórias inventadas à beira da lareira. Mas dentro dela, o medo dormia de olhos abertos. Certa tarde, enquanto colhia flores com Miguel, viu algo que a fez parar. Um drone sobrevoando o campo. O som era leve, quase imperceptível, mas ela o reconheceu, eles os tinham encontrado. Na sede da nova Vasconcelos Pharma, Leonardo observava as imagens transmitidas em tempo real. Miguel corria entre as flores, rindo. Helena o seguia logo atrás, segurando um cesto. Localização confirmada, disse o analista. Leonardo sorriu. Excelente. Preparem a equipe. Hoje termina a história dessa mulher. E o menino?
perguntou um dos seguranças. Leonardo olhou para a tela, o olhar gelado. Né? Ele volta para onde pertence, ao laboratório. À noite, Helena não conseguiu dormir. O vento batia nas janelas e cada som parecia anunciar um perigo. Pegou o colar da avó, aquele com um pequeno pingente em forma de cruz, e o apertou contra o peito. Lembrou-se das palavras dela. Quando o mal for grande demais, não lute sozinha. Chame a luz. Fechou os olhos e rezou. Os faróis surgiram na estrada pouco antes da meia-noite. 3 carros pretos cercaram a propriedade silenciosamente. Homens armados desceram, movendo-se como sombras. Helena acordou com o som das rodas no cascalho. Eles vieram, meu amor, sussurrou pegando Miguel no colo. Agora a gente corre uma última vez. Saiu pelos fundos, atravessando o campo sob a luz da lua. O menino tremia, mas ela o segurava firme. Confia na mamãe, tá? Atrás deles, o som dos passos aumentava. Um disparo cortou o ar. Helena se abaixou instintivamente, protegendo o menino com o corpo. Uma voz ecoou. Acabou, Helena. Ela reconheceu na hora. Leonardo virou-se e o viu saindo do carro, elegante como sempre, mas com o olhar febril. A arma em sua mão refletia a lua. Entregue o menino e eu deixo você viver. Helena se endireitou, o rosto coberto de lágrimas e raiva. Você nunca vai encostar nele. Você não entende. Gritou Leonardo. Ele é o futuro. O sangue dele carrega o antídoto. Ela o encarou atônita. O antídoto? Sim, respondeu ele exaltado. O veneno da corda de fogo não o matou porque o corpo dele produziu imunidade. É a chave para curar milhões. E o preço disso seria a vida de uma criança? Leonardo hesitou. O mundo precisa de sacrifícios, Helena. Você devia entender isso. Eu entendo, disse ela firme. Que monstros sempre dizem isso antes de destruir o que há de puro. Ele respirou fundo, a mão trêmula na arma. Então morra com sua moral. O disparo veio seco. Helena caiu de joelhos, o impacto no ombro a fez gritar de dor. Miguel chorou desesperado. Leonardo avançou, mas antes que pudesse chegar perto, um feixe de luz o atingiu por trás. Polícia! Largue a arma! Gritou o delegado verdadeiro, surgindo com uma equipe. Leonardo se virou atônito. Como me encontraram? Helena, ainda no chão, apertava o ferimento. Eu deixei o drone rastrear. Murmurou com um sorriso fraco. Queria que você viesse. Ele rugiu de raiva e tentou atirar de novo. Mas os agentes abriram fogo. 3 disparos ecoaram. Leonardo cambaleou, o olhar vazio. Caiu de costas entre os girassóis. O silêncio voltou. Horas depois, o campo estava tomado por ambulâncias e carros da polícia. O sol nascia, tingindo tudo de dourado. Miguel dormia no colo de uma enfermeira, exausto, enquanto Helena recebia atendimento. O delegado se aproximou. Ele está morto. E com ele, toda a operação. Helena olhou para o horizonte, onde o corpo de Leonardo já era coberto por um lençol branco. O mal nunca morre de verdade. Só muda de rosto. O delegado assentiu. Mas hoje você venceu. Dias se passaram. O país inteiro falava da queda definitiva da Vasconcelos Pharma. Todos os arquivos secretos foram revelados. Experimentos ilegais, corrupção, mortes encobertas. O nome Vasconcelos tornou-se sinônimo de horror e Helena de coragem, mas ela recusou entrevistas, prêmios e homenagens. Mudou-se com Miguel para uma vila próxima ao mar, onde ninguém a conhecia. Lá, recomeçou. Abriu uma pequena farmácia natural com Dona Celina, usando apenas plantas e remédios caseiros. Na parede, um quadro com uma foto antiga da avó, sorrindo. Miguel crescia forte, curioso e bondoso. De vez em quando perguntava, mamãe, por que as pessoas mais queriam me levar? E Helena respondia com calma, porque às vezes o mundo se assusta com o que é puro demais para entender. Numa noite serena, Miguel dormia profundamente quando ela saiu até a varanda. O mar sussurrava ao longe e o vento trazia o cheiro de sal. Do bolso, tirou o colar com o pingente da avó e o segurou contra o peito. A senhora tinha razão, vó, murmurou. O amor é o único antídoto que o veneno não vence.
Um brilho cruzou o céu. Talvez uma estrela, talvez só o reflexo da esperança. Helena sorriu. Mas quando se virou para entrar, viu algo sobre a mesa. Um envelope deixado pela janela, abriu com cuidado. Dentro, uma única folha com o símbolo antigo da Vasconcelos Pharma e uma frase escrita à mão: "O soro sobreviveu." E ele também. Helena ficou imóvel, o sangue gelado, olhou para Miguel dormindo. O menino respirava tranquilo, mas ela sabia. O passado estava se movendo outra vez. Guardou o papel no bolso, apagou a luz e fechou as cortinas, porque agora, mais do que nunca, ela sabia que a guerra não havia acabado, apenas mudado de campo, e se o veneno ainda existia, ela também existia para combatê-lo. O som do mar ficou mais forte, como um aviso e uma promessa. Helena beijou o menino na testa e sussurrou: "Enquanto eu viver, ninguém vai te tocar." Lá fora, o vento soprou, levando consigo o último eco de um império destruído e o primeiro suspiro de um novo começo. A babá, que um dia salvou o filho do milionário, agora era o escudo entre o mundo e o veneno. E, pela primeira vez em muito tempo, o amanhecer parecia limpo. Fim.